Olá, estamos no ar, este é o Câmara Debate pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo, pelas nossas plataformas sociais e também no site da Câmara de Sorocaba. No YouTube também você acompanha a TV Câmara. Nós estamos no ar hoje para falarmos sobre o mês de comemoração ou de reflexão sobre os direitos da mulher, e hoje nós temos convidados muito especiais e que têm íntima ligação com o tema. Nós estamos ao lado da vereadora Yara Bernardi, que tem toda uma trajetória na defesa dos direitos da mulher, e também estamos ao lado do doutor Hugo Leandro Maranzano. Ele é juiz do juízo e da vara da violência doméstica e familiar na cidade de Sorocaba, além de outras atividades, também chefe da 10ª região administrativa judiciária na nossa cidade, no nosso estado de São Paulo. Vamos começar com a vereadora Yara Bernardi. Vereadora, a senhora tem uma atuação grande nesta luta pelos direitos da mulher. Faz uns 30 anos já. 30 anos. E a senhora, enquanto deputada, tem um marco nacional que é não só a participação da Lei Maria da Penha, mas como também uma das principais fomentadoras. Como é que se desenrolou essa ação lá na Câmara dos Deputados? Olha, na Câmara dos Deputados, inclusive aqui, doutor Hugo, sempre as mulheres em minoria. Então, no mês de março, é uma tradição, né? A bancada feminina que ela existe, eu coordenei a bancada feminina das deputadas de todos os partidos por vários anos. E no mês de março se costuma, sensibilizados, os deputados e o Congresso, em votar projetos que digam respeito às mulheres. Então, eu consegui, coordenando a bancada feminina, que neste mês de março no Congresso se debruçassem e votassem leis importantes para nós. Eu cito algumas minhas. Esta lei do minuto seguinte hoje, não tinha esse nome, mas foi batizada assim para ficar mais conhecida, que o Ministério Público Federal adotou, para as vítimas, tornando lei as regras para atendimento no SUS das vítimas de violência sexual. Meninos, meninas, mulheres, adolescentes, homens. A tipificação da violência doméstica no Código Penal é minha também. O senhor estava falando agora a sua vara cuida também das ações de, como é que se fala, dos crimes de menor potencial ofensivo, que era assim que era tratado os crimes contra a mulher, né? Exato. Menor potencial ofensivo. Eu aprovei também a lei de minha autoria, que retirou do Código Penal, ficou conhecido como a Lei da Mulher Honesta. Nós retiramos um monte de itens que estavam lá desde a década de 40 no Código Penal, que diferenciavam o homem da mulher. Tinha lá a questão de se estava a mulher honesta, mas não tinha homem honesto. Tinha a questão do adultério feminino, a questão do estupro, em que se a moça estuprada ela se casasse com o estuprador ou ela se casasse com alguém, o erro estava reparado e não tinha mais crime. Retiramos isso do Código Penal. A lei do assédio sexual, que criminalizou no Código Penal também o que seria o assédio sexual como crime, foram leis de minha autoria. E outras deputadas dos mais variados partidos também nós conseguimos fazer com que no mês de março o mundo debatendo o tema da mulher se sensibilizassem e votassem as nossas leis para as mulheres brasileiras. Eu fiz isso como vereadora aqui também, na década de 80, quando aprovamos aqui a criação da Casa Abrigo. Lei de minha autoria, Casa Abrigo para as mulheres vítimas de violência. Mas nós não conseguimos aprovar nada porque eu queria. Tinha que ter todo um debate, uma discussão, um conjunto de pressão com as entidades feministas para que essas leis fossem aprovadas. Não era porque eu queria, nem porque os deputados se sensibilizassem, mas a pressão e fazendo a sociedade avançar. Eu participei também da comissão especial que aprovou a Lei Maria da Penha. Então, como eu disse para você, faz mais de 30 anos que eu atuo nesta área. A criação da Lei Maria da Penha foi um marco para nós, né? Doutor Hugo Leandro Maranzano, como que anda a jurisdição do senhor nesse aspecto de defesa dos direitos da mulher, principalmente o senhor que atua aí na vara de violência doméstica e familiar? Olha, meu caro Anderson, inicialmente eu quero dizer que é uma grande honra estar ao lado
da vereadora Yara Bernardi, não é? Dessa trajetória de legisladora, não é? De deputada federal durante tantos anos, de vereadora também, mas que certamente o que é feito hoje pelo judiciário, pelo executivo, não é? Que tem também uma parcela muito grande de contribuição em âmbito nacional, é graças ao trabalho de pessoas como a vereadora Yara Bernardi, não é? Que nessa trajetória aí de 30 anos, como ela mencionou há pouco, todos esses dispositivos do Código Penal, não é? Que foram alterados, foram modificados, foram aprimorados, não é? Graças a essa luta, não é? Dela e naturalmente de outras mulheres em relação a essa situação, não é? E ela colocou bem essa questão da Lei Maria da Penha, que ela também participou, não é, da comissão, do nascedouro lá no Legislativo. Nós não fazemos nada hoje e só fazemos alguma coisa, temos que melhorar, temos que aprimorar sempre, mas graças à Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Porque, como bem lembrou a deputada, antes dessa lei era crime de menor potencial ofensivo. E espancar mulher, um crime leve, não é? Violência. Eu me lembro, eu sou juiz criminal há quase 30 anos, não é? De situações dramáticas, não é? De muitas vezes uma mãe sendo agredida sistematicamente pelo filho, uma irmã, uma esposa, enfim, uma mulher. E a pessoa não pode ser presa em flagrante, não podia ser presa em flagrante, né? Não podia ser presa em flagrante, porque era crime de menor potencial ofensivo e a Lei 9.099 não prevê flagrante nas hipóteses de crime de menor potencial ofensivo. Então, só aí já foi uma evolução enorme, graças a esse trabalho. Mas, doutor, o Poder Judiciário resistiu bastante à Lei Maria da Penha, né? Em muitos setores a gente via muita resistência, sempre colocando aquela premissa, todos são iguais perante a lei, na nossa Constituição, então não tem que uma lei diferenciar homens de mulheres, uma lei específica, mas a gente fala da violência de gênero, específica contra a mulher, né? Eu acho que a senhora tem razão, eu acho que o Judiciário, ele tem um conservadorismo, né? Ele tem um conservadorismo que é próprio de nós juízes, né? Mas tenho certeza que de 2006 para cá, essa questão já está absolutamente ultrapassada, já se evoluiu muito, né? O número de feminicídios no Brasil nos envergonha, né? Nos envergonha perante outras nações, perante outros países, né? A violência é exacerbada, né? Por mais que se tente, ou por mais que se procure, por mais que a legislação seja reconhecidamente uma legislação boa, positiva, né? A violência está aí presente, né? E você me perguntou sobre a jurisdição nossa aqui. Veja, quando eu fiz a opção de atuar no Juizado da Violência Doméstica, foi em 2013, né? Foi instalada a vara. Foi a primeira... O senhor que quis ir? Eu que quis. Foi uma opção minha. Foi uma opção minha, não é? Eu era juiz da terceira vara criminal já há mais de 10, 12 anos. E chegou um momento, houve essa possibilidade da instalação da primeira vara do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Até então nós só tínhamos na capital. Nossa, sim, foi a segunda foi aqui? a primeira do interior. Tá. Primeira do interior. Então só aí a gente percebe... Isso em 2013, né? Levou um bom tempo, né? Então, de fato, há um conservadorismo do judiciário, mas que hoje melhorou muito. Depois de Sorocaba veio Guarulhos, veio São José dos Campos, veio Campinas, Ribeirão Preto, enfim, uma série de outras varas aí no interior do estado. E Sorocaba, graças a pessoas como a vereadora Yara Bernardi e outras mulheres, né? Sempre teve uma atuação muito marcante. Ela citou também, na época... que ela era vereadora da Casa Abrigo. A Casa Abrigo é um diferencial para Sorocaba no aspecto positivo, né? São poucas as comarcas no estado de São Paulo que têm uma estrutura como Sorocaba tem da Casa Abrigo, né? Isso aumenta a responsabilidade do judiciário, porque nós temos a Casa Abrigo, nós temos o SEREM, né? O SEREM... Temos todas as estruturas. No que existe em apoio à Lei Maria da Penha, temos todas. Às vezes não funciona. A gente quer sempre que funcionasse, né? Melhor e que funcionasse claro. Em rede, de fato. Às vezes uma parte da rede falha, como é hoje o IML. Sim. O IML é um desastre para nós, né? Eu tenho tido notícia de problemas realmente locais, mas em relação pontuais em relação ao IML, mas talvez isso até pelo aumento da demanda, né?
que é triste por um lado, mas é positivo por outro, não é? Triste no sentido de que a criminalidade, a violência, não é isso, a violência geral e a violência contra a mulher, mais ainda, tem aumentado muito, né? Nós estamos brigando por mais legistas. Isso. Até a deputada Maria Lúcia já esteve com a Secretaria de Segurança no Estado, em São Paulo, para pedir mais médicos legistas, porque o conjunto hospitalar é o nosso hospital de referência, né, para as vítimas de violência sexual. E às vezes não tem legista, fica lá, a pessoa esperando, e tem que receber o tratamento em 72 horas, o tratamento preventivo, as ISTs, a gravidez e tudo mais, e a pessoa fica lá, muitas vezes até 12 horas esperando o legista, né? Sim, então, isso como eu disse, é muito importante ter pessoas como a senhora, a deputada Maria Lúcia, que também sempre foi uma guerreira, é uma guerreira nessa área da violência doméstica, né? E não só, isso é importante deixar claro, a deputada disse bem, né? Não só no aspecto criminal, mas no aspecto de educação, né? No aspecto médico, né? Esse atendimento médico, né? Enfim, todas as peculiaridades relacionadas ao aspecto do médico legista, né? Isso daí, sem isso nós não trabalhamos. Então isso nos anima, isso nos faz ter forças para continuar, que é uma batalha difícil, não é uma batalha fácil. Doutor, eu atuei aqui em Sorocaba, fui vereadora em 83, fui eu e a vereadora Diva Prestes as primeiras vereadoras eleitas e que tomaram posse, antes de Salvadora Lopes, que foi eleita e não tomou posse, porque foi cassado o partido dela. Nós, acho que em 87, nós conseguimos aqui também o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Sim. Formamos aqui, acho que foi um dos primeiros do interior paulista, o Conselho da Condição Feminina em São Paulo e o nosso aqui. E era uma luta, desde aquela época, desde 87, uma prioridade para nós, que era o funcionamento da Delegacia da Mulher 24 horas. Que agora o governador Dória veio aí, não contratou mais funcionários, mas pelo menos ela está funcionando 24 horas. Se acontecer um caso de noite de uma mulher que precisa medida protetiva durante a madrugada, já que a delegacia está funcionando agora 24 horas, o fórum também está funcionando para isso? Veja, vereadora, não existe no Brasil, nenhum estado do Brasil, pelo menos do meu conhecimento, aqui em São Paulo com certeza não existe, o plantão 24 horas do Poder Judiciário. O que existe é um plantão ininterrupto. Nós trabalhamos sábado, domingo e feriados, né? À noite não? Mas no período noturno não. Agora, penso que se isso acontece e é um caso de medida protetiva, onde a mulher está numa situação aflitiva, veja, a medida protetiva ela é requerida nos casos de maior gravidade. A solução, como eu tenho dito, é ir para casa-abrigo. Você fica na casa-abrigo até o dia seguinte, não é? Porque se ela está pedindo uma medida protetiva, é porque ela deve estar numa situação, essa nossa percepção do dia a dia, é uma situação grave. Os pedidos de medida protetiva não são em todos os casos de violência, não é? Há situações e situações. O pedido de protetiva são aquelas situações de maior gravidade. O que nós temos conversado com a autoridade policial, e tem dado certo, e tem acontecido isso, é que os casos de maior gravidade, essa pessoa seja imediatamente encaminhada à casa-abrigo, porque não existe previsão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo para que isso aconteça. Posso perguntar outra coisa? Pode, vereador. Doutor, por favor, a questão isso desde que eu comecei nessa lida com relação às mulheres, tem uma parte que parece que nem o Poder Judiciário ou a polícia dá muita importância, que é a questão das ameaças. Eu entendo que se o cidadão briga com a mulher, por exemplo, ou com a namorada, e ele fala, eu vou te matar, eu não brigo, quando eu brigo com meu marido, eu não falo que eu vou matar ele, nem ele fala que vai me matar. Quando o cidadão, isso sempre me ficou claro, se o cidadão fala, eu vou te matar, uma hora eu te pego, você me aguarde que eu vou te matar, porque ele pretende fazer isso. Ele tem intenção de, se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer isso. Mas a gente não vê medida protetiva para ameaças, ameaças que podem levar à morte daquela mulher porque se concretizam. Não tem medida protetiva para ameaças? Olha, tem muita medida protetiva na minha vara que eu concedo diariamente dos casos de ameaça. Senhora, que o cidadão tem que se afastar? Eu convido qualquer pessoa, a senhora, enfim, Anderson e qualquer pessoa que nos assiste, né, a fazer uma visita no Juizado da Violência Doméstica. A Delegacia de Polícia pede, né,
E nós, o que eu faço? Só para que vocês entendam como funciona hoje em Sorocaba a medida protetiva, né? Graças a Deus nós conseguimos uma celeridade na apreciação da medida protetiva, né? Então a autoridade policial pede a medida protetiva. No passado o processo era físico, hoje o processo é digital, né? O processo é digital há quase 2 anos. Portanto, se ela fizer o pedido, esse pedido já está na minha tela no mesmo momento. Então a palavra dela é levada em conta, que ela está sendo ameaçada. Sem dúvida alguma, tá. Mas sem dúvida alguma. A ameaça é algo, eu me lembro bem do professor Dirceu de Mello, que foi professor da PUC muitos anos. O professor Dirceu de Mello sempre dizia em suas palestras, professor de Direito Penal, que o crime de ameaça, ele tem um potencial que muitas vezes não se leva em consideração, Sim. mas ele tem um potencial de um homicídio. Não é? Claro, evidente, por trás de uma ameaça, aliás, eu me lembro, sem citar casos evidentes, de um caso de uma ameaça que depois tornou-se homicídio, enfim. Não é? E realmente a senhora tem razão, não é? A ameaça é um crime muito grave, sobretudo no âmbito da violência doméstica. Se ele não tem tanta gravidade, e eu acho que ele tem, mas ele é considerado crime de menor potencial ofensivo quando não está na violência doméstica, mas do âmbito da violência doméstica ele assume gravidade. E eu concedo, as medidas protetivas são de 2 crimes, na sua 90% dos casos. Lesão corporal, agressão e ameaça. Muitas vezes as 2 juntas, quando não, só uma, só a outra. E quando é só ameaça, a medida é concedida e muitas vezes, inclusive, de afastamento do agressor do imóvel. Sim, e a gente vê crimes aí, muitas vezes, em que a mulher fala, não, eu procurei, fiz o BO, fez um BO, não foi tomada nenhuma providência e o cidadão acaba matando a mulher. Eu lembro, assim, de um caso tenebroso que aconteceu em Itu, em que a moça fez denúncias várias vezes que o cidadão ameaçava matá-la. E eu lembro da delegada de Itu, faz muitos anos, falando numa entrevista aqui na rádio de Sorocaba, ela dizia, explicando o fato. O cidadão foi lá no serviço da moça, ela trabalhando, ele concretizou e matou ela a tiros no trabalho dela. Aí a delegada falou, mas eram só ameaças. Eu pus as mãos na cabeça quando eu vi isso. Uma delegada da mulher falou, mas eram só ameaças, a gente não tinha o que fazer. Eu acho que era até antes da Lei Maria da Penha. Mas muito bem. Realmente, hoje o programa está esclarecedor, né? Doutor Hugo Leandro Maranzano trazendo dados importantes de procedimentos aqui na cidade de Sorocaba. E a vereadora Yara, como é uma pessoa envolvida com o tema há mais de 30 anos, ativista nesta área, também pontuando todos os gargalos e todas as situações que ela tem encontrado ao longo desta jornada. Daqui a pouquinho nós retornaremos com o nosso segundo bloco do programa Câmara Debate aqui na TV Câmara Sorocaba. Não saia daí. Estamos de volta, TV Câmara Sorocaba, programa Câmara Debate, canal 31.3 TV aberta digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo, nas nossas plataformas sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no site da Câmara, bem como no nosso canal no YouTube. Nestes ambientes virtuais, você pode acompanhar a TV Câmara em todo o planeta. Hoje nós estamos conversando sobre violência familiar e doméstica, em especial violência contra a mulher e os direitos da mulher, já que estamos aí em um mês de reflexão sobre
estes temas. E temos como convidada a vereadora Yara Bernardi e também o juiz de direito, o doutor Hugo Leandro Maranzano. Vereadora Yara, mesmo sem ser especificamente na área da defesa da mulher, só teve um tema recentemente discutido no STF. Como é que a senhora vê esta matéria subindo até o último grau de discussão do judiciário brasileiro? Doutor Hugo, quando um grupo, uma parte da sociedade não se vê contemplada com legislações que acha que a Constituição contempla, vai até o STF, né? Foi esse o caso. Depois de 3 anos de debate na Câmara dos Deputados, nós conseguimos aprovar a lei, chamava o PL 122, que criminalizava a homofobia. E hoje se coloca também a transfobia. Não se usava muito esse termo na época, em 2006. Foi aprovado por unanimidade, todos os líderes assinaram, então foi até uma aprovação simbólica, porque tinha aprovação de todos os líderes da casa. Aí foi para o Senado. Foi muito tempo de debate, a lei foi sofrendo modificações para ela se adaptar, e nós colocamos a questão da homofobia na legislação dos crimes de racismo. A pessoa não pode ser discriminada por isso, pela origem, pela cor da pele, por tudo, e também pela sua orientação sexual. Conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara. Foi para o Senado, os senadores usaram todos os artifícios, inclusive as bancadas religiosas mais conservadoras, para que a lei não progredisse. Tudo que pode se imaginar. Eu estou falando de 2006. 2006 até hoje, 13 anos, a lei parada, o Senado modificou a lei, tentou fazer acordo, mudaram os temas, mudaram o número e não se votou. Aí 2 entidades, um partido político e a BGLT, que é a Associação Brasileira dos Gays, Lésbicas e Travestis, a BGLT, foi até o Supremo dizendo: nós temos direito a ter uma legislação que nos defenda contra os crimes. Eu vi, era o ministro Celso de Mello, né? Ele fez uma equivalência que eu não tinha pensado, que homofobia é igual ao racismo, é uma forma de racismo. Ele usou esses termos. Aí, então, tanto o partido político, PSB e a BGLT foram até o STF. Olha, o Congresso se recusa a legislar, é um direito nosso de termos essa lei. E não sei por que também agora o ministro Toffoli tirou de pauta, né? A discussão já estava com 2 pareceres favoráveis, de 2 juízes, 2 pareceres do STF, 2 ministros do Supremo, quer dizer, já estavam com parecer. E eu não sei por que lá se foi por pressão também dos setores religiosos conservadores, retiraram de pauta, mas vai ter que voltar. Que se tornar no foco que eu coloquei na lei, depois de tanto debate no Congresso, com entidades, até pessoas de outros países que vinham aqui colaborar com a nossa legislação. Caberia dentro da legislação do racismo e das discriminações. Mas o Congresso se recusa a legislar. E agora o STF, uma hora ou outra, vai decidir sobre os crimes de homofobia e transfobia dentro da lei e do Código Penal. É o momento que o judiciário, infelizmente, precisa atuar como legislador, porque quem de direito não desenvolve a atividade. Não querem legislar, não querem. Como foi a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. O Congresso se recusava a legislar, o STF decidiu. É um direito, sim, né? Famílias entre pessoas do mesmo sexo. Dá para formar família. Pode, é permitido. Então, e o Congresso vai ficando, para mim, eu acho que é vergonha até para o Congresso Nacional quando o STF tira uma prerrogativa que seria dos legisladores e eles não fazem. Pelos mais variados motivos, eles não o fazem. Doutor Hugo, nesse específico tema, hoje nós temos direitos e o próprio judiciário é muito sensível a toda essa constelação de garantias que os transexuais têm. Um transexual que recorre ao juízo que o senhor hoje tem em sua jurisdição, da violência doméstica, querendo reclamar para si direitos, por exemplo, e proteções estabelecidos pela Lei Maria da Penha, ele pode fazer isso? Veja, eu tenho uma posição em relação a essa questão.
O Tribunal de Justiça, mais Ele ou pode menos... até ter nome social, né? Então, eu penso assim, como bem lembrou a deputada, a vereadora, desculpe, mas a senhora já foi deputada há tantos anos, Não tem problema. Que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a relação entre dois homens homoafetiva, né, é possível e, por força justamente da explicação muito bem colocada da vereadora, não é? E, portanto, hoje os cartórios de justiça civil, não é? Isso já está todo regulamentado pela Corregedoria em São Paulo, não é? Isso é absolutamente tranquilo, não é? Inclusive a alteração de nome, não é? Inclusive a modificação de nome, não é? Essa foi outra discussão que também foi levada ao Supremo Tribunal Federal, não é? Então, se a pessoa quiser modificar o nome, ela não precisa mais entrar com uma medida judicial, ela não precisa mais de cirurgia, não é? Basta que ela vá até o cartório de registro civil e faça uma autodeclaração, não é? Então, veja, essa é a minha posição, com absoluto respeito àqueles que pensam em sentido contrário. Eu levo em consideração o princípio da legalidade. Ou seja, se a pessoa tomar essa iniciativa, não é? E tiver essa alteração de nome, não é? Tiver essa alteração de nome, portanto, alteração de nome, alteração de sexo, não é? Ela faz jus à Lei Maria da Penha, não é? Porque ela está enquadrada dentro da legalidade, ela tem um outro sexo, ela tem um outro nome. Eu tenho que cumprir a legalidade. O senhor disse 2 homens, pode ser 2 mulheres então, também, né? Claro, isso. Agora, de qualquer modo, se isso não acontecer, não significa que ela não tenha proteção. Eu sustento que ela tem proteção, mas não no âmbito da Lei Maria da Penha. Ela tem proteção no âmbito geral do Código de Processo Penal, que traz medidas cautelares diversas da prisão, muito semelhantes às medidas protetivas, né? O cerne da Lei Maria da Penha, que eu sempre digo que é a parte mais importante da Lei Maria da Penha, são as medidas protetivas, mais do que uma condenação. Mais do que uma condenação. Mais do que as punitivas. Por quê? Porque a medida protetiva na Lei Maria da Penha impede que o sujeito, ele muitas vezes tem que sair do imóvel, mas principalmente impede que ele se aproxime da pessoa. E hoje, há mais de um ano, existe um tipo penal específico que é a desobediência da ordem judicial de medida protetiva. Se ele desobedecer a medida protetiva, ele vai preso. Nós temos prisões, digo infelizmente, porque são pessoas que desobedecem à ordem judicial, que são presas diariamente em Sorocaba pelo artigo 24A. O artigo 24A da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? São prisões em flagrante por desobediência da ordem judicial. Veja, isso, junto com o aplicativo Botão do Pânico em Sorocaba, que é um instrumento importante, né? Um instrumento de atendimento rápido, né? Leva muitas pessoas à prisão. Veja, ele foi intimado na medida protetiva, ele foi orientado que ele não pode se aproximar, mas infelizmente ele acaba descumprindo e ele é preso, não é? Portanto, é isso que dá uma tranquilidade à mulher, e não o processo, e não a condenação. A condenação, por si só, não vai resolver o problema dela. Ela quer sossego, não é, vereador? Ela quer sair daquela situação, daquele ciclo de violência, constituir uma nova família, constituir uma nova relação, é direito dela. Eu sempre digo para os homens que vão lá, falo, meu senhor, nós não pretendemos prender, não é intenção prender ninguém, nós só queremos que o senhor respeite, não é, a decisão tomada pela mulher, não é, e o senhor cumpra a decisão judicial, ponto. Respeite a decisão da mulher e cumpra a decisão judicial. Tiver dúvida, procure um advogado. Claro, é direito do senhor procurar um advogado. Converse com ela, tem filhos. Dá para conciliar tudo. Converse com o seu advogado conversa. Ah, não tem advogado? Tem a Defensoria Pública. Não tenho condições para constituir um advogado? Tem a Defensoria Pública que vai nomear um advogado, mas evite contato com ela. Esse é o nosso ritual diário, não é? Para a mulher, não é? Procurar o Serem, não é? Procurar o Serem para receber um atendimento psicológico, que é o que ela mais também precisa naquele momento. Ela está muito fragilizada, né? Por tudo. Muitas vezes ela está há anos ali vivendo uma situação de violência, não é? Ela precisa de apoio, não é? Então o Serem faz esse trabalho de apoio, não é? A Casa-Abrigo, não é? E o homem nós orientamos para ir para o Serave, que é um trabalho muito... Tem Serave aqui também, sabe o que é? Não. Conta para ele, então. É um trabalho muito importante, muito interessante, né? Que foi iniciado aqui há alguns anos, né?
pelo Sim Mulher, que é a mantenedora da Casa Abrigo também, é o Centro de Atendimento aos Autores da Violência Doméstica, né? Então, é um local onde a pessoa vai, passa por encontros... O senhor que manda ir para lá? Sim, nós encaminhamos. Doutora Cíntia de Almeida ainda continua como guerreira desta área? Ela está hoje na Secretaria, na CIS, não atua muito mais nisso. Mas o SERAV é isso, é tentar reabilitar o agressor, porque ele vai fazer uma nova relação e vai continuar aquela relação de violência com outra mulher, com outras mulheres. Então, vê se coloca alguma coisa na cabeça do... Então, nesse momento, é um auxílio também ao homem infrator. E temos relatos espetaculares. Eu já ouvi relatos da pessoa responsável pelo SERAV, que nos trouxe gravação de pessoas que deram o seu depoimento, que realmente mudou o coração, mudou a cabeça desse homem, porque ele vai ter uma outra relação. Ele só sabia se relacionar por violência. Talvez fosse criado assim, sempre achou isso natural. No histórico que o senhor acompanha, doutor, havia antes deste trabalho esta reincidência, ou seja, um homem praticava violência com uma primeira esposa, depois com um segundo relacionamento? Não tem dúvida. Eu vejo isso pela FA. A prática é a folha de antecedentes. A prática dele de relacionamento é assim, é violenta, é assim que ele entende. É a forma, o comportamento dele. Para ele é algo natural. Ele, como bem disse a vereadora, ele aprendeu assim, não sei. Não sei o que aconteceu na vida, no passado dessa pessoa. E ele está reaprendendo ali a viver de uma maneira diferente, se relacionar com as mulheres de uma forma diferente. O senhor manda ele para lá e ele tem que ir. E ele tem que ir. Ele tem que legal. ir. Esse é um trabalho muito bom. É um trabalho que tem... E outro órgão que nos ajuda muito são os narcóticos anônimos, porque vocês não têm ideia de como a droga está envolvida dentro dessa dinâmica da violência. A bebida, né? A bebida e a droga. No passado, era a bebida. Hoje, eu digo que a droga está ganhando da bebida. É uma coisa muito triste. Estamos partindo já para o final do nosso programa, mas nós não podemos deixar de discutir um pouco, e aí eu faço uma pergunta aos nossos dois convidados, sobre o botão do pânico na cidade de Sorocaba. Como funciona? Quais os avanços? Como é que isso hoje acontece em nossa cidade? Uma novidade aqui, parece que existe em outras cidades também, mas ele tem que ser aperfeiçoado, viu, doutor? Tem mulheres que não têm internet. Ela não tem internet em casa, ela não pode pagar, ela mora lá não sei aonde, e o telefoninho simples dela, ela não tem a internet para fazer o botão do pânico funcionar. Nós estamos apresentando aqui um projeto de lei, é um dispositivo que ela coloca no celular, a partir disso, a partir dela ter as medidas protetivas e tudo mais. Quantos casos a gente vê agora do botão do pânico, que a mulher se salvou, né? Se salvou porque o cidadão foi preso na hora que estava tentando entrar na casa dela, à força, espancá-la e assim por diante. Mas ele precisa de aperfeiçoamento porque tem mulheres que moram na periferia, são pobrezinhas, não têm internet no telefone e o botão do pânico não funciona. É o dispositivo que ela aperta e a patrulha da paz vai atender imediatamente essa mulher. Em linhas gerais, doutor, é um aplicativo no celular e esse aplicativo aciona a GCM, é isso? Perfeito. Eu concedo a medida protetiva. A mulher, ela pediu a medida protetiva ontem. Quem esteve na delegacia ontem, hoje já está chegando lá no fórum. Hoje vai ao fórum, eu ouço a mulher, é caso de protetiva, é caso de protetiva. 99% dos casos que a autoridade policial pede, realmente o pedido está bem fundamentado, se justifica, né? A medida é concedida, ela é orientada aí no dia ou no dia seguinte ao SEREM. É lá no SEREM que ela vai receber toda a orientação sobre o aplicativo Botão do Pânico. Mas é isso, é um dispositivo colocado no celular da pessoa, não é? Dessa vítima. Ela, se estiver em situação de risco, ela aciona esse dispositivo e a Guarda Municipal em 5 minutos, 7 minutos. Que beleza. Eles têm motos, né? Eles fazem um atendimento muito rápido, levam a presença da autoridade policial e muitas vezes acaba gerando a prisão em flagrante dessa pessoa que descumpriu a ordem judicial.
Então, o aplicativo Botão do Pânico tem sido muito importante para a proteção das mulheres. Nós queremos Vereadora, aperfeiçoar. Qual seria a alternativa para essas pessoas que têm dificuldade? As operadoras oferecendo internet para essas mulheres com medidas protetivas que não têm como pagar Aí depende do privado, mas o senhor acha viável? Acho que é possível, Veja, sim. todo aprimoramento eu acho extremamente interessante. Como eu sempre digo, nós vivemos nessa área da violência doméstica, aqui em Sorocaba, temos uma estrutura muito boa, né, histórica, graças a essa luta histórica das mulheres. Né, temos uma estrutura boa, mas que sempre tem que ser aperfeiçoada. Acho que a vereadora, que tem contato com a população muito mais do que a gente no dia a dia, sabe das dificuldades das pessoas carentes, mas realmente a maior parte das pessoas que vão lá são pessoas carentes, né, pessoas que realmente muitas vezes podem ter essa dificuldade que a vereadora acabou de suscitar, né? Então, se houver a possibilidade de um aprimoramento, ótimo, ótimo. Essa é a ideia, vereadora? Sim. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Câmara Debate. Obviamente que o tema suscita outros programas e a gente aproveita para deixar aqui o convite para os nossos convidados. E neste encerramento eu gostaria de inicialmente ouvir as considerações finais do Dr. Hugo Leandro Maranzano, que tem esta missão na cidade de Sorocaba de acompanhar esses processos. Olha, como mensagem final, eu diria às mulheres de Sorocaba que não permitam que esse ciclo de violência persista. Né? Eu sempre digo para as mulheres que eu atendo lá diariamente, digo o seguinte: a senhora tomou o primeiro passo, parabéns, a senhora teve coragem. Foi até a delegacia e fez o pedido da medida protetiva. Né? Aqui, nesse momento, é o segundo ponto. Né? A medida protetiva está sendo concedida para a senhora. Agora começa a terceira etapa, que eu tenho observado, isso é uma percepção minha, é a etapa tão difícil quanto, ou se não a mais difícil, que é permanecer vigilante, manter a medida protetiva, porque ela está fragilizada. Eu vejo que há casos de pessoas que acabam pedindo a revogação da medida protetiva, o cancelamento, e meses depois voltam lá pedir a protetiva novamente. A gente concede, mas a gente fala, nós tínhamos falado para a senhora, porque muitas vezes ela não foi até o Serem, ela não tomou a iniciativa, a atitude dela de pedir um auxílio, de buscar um auxílio psicológico. Né? Então, ela tem que aproveitar essa estrutura que Sorocaba tem, não é? Com o Serem, com a Casa Abrigo, e pedir auxílio. Não é? A atitude dela, a participação dela é muito importante. Eu sempre digo, tem lá uma escada, a escada está lá, nós não podemos colocá-la para ela subir aqueles degraus. Ela tem que subir os degraus. É difícil. Precisa de apoio, né? Mas precisa de apoio. É isso aí. Vereadora Yara Bernardi, que, se a senhora me permite, é um dos símbolos da luta pelos direitos da mulher na nossa cidade de Sorocaba. Suas considerações finais. Muito obrigada. Até o doutor falou muitas vezes aqui do Serem. O Serem é um centro de referência da mulher e fica ali no prédio Cor-de-Rosa, ao lado da rodoviária. Perfeito. É ali que a mulher deve procurar orientação do que ela precisa fazer. Delegacia da Mulher, agora funcionando 24 horas, na Rua Caracas, no Campolim, perto do parque. Nós temos aí o fórum, hoje com uma vara que é específica para a Lei Maria da Penha, para a proteção da mulher. Temos a Casa Abrigo, não se divulga o endereço. Se a pessoa passou na delegacia da mulher e precisa, como disse o doutor, ser isolada, que corre risco de morte, a Casa Abrigo. Não divulgamos o endereço, até para que o agressor não saiba onde ela está, ela e os filhos. E são estruturas que a gente tem hoje funcionando bem. Para as vítimas de violência sexual, o hospital de referência é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Então, são estruturas que a cidade tem que oferecem e devem funcionar em rede. O Botão do Pânico, né? Patrulha da Paz, tudo isso que as mulheres devem fazer uso quando precisarem. Encerramos assim o programa Câmara Debate, agradecendo à vereadora Yara Bernardi e também ao doutor Hugo Leandro Maranzano. Você continue com a programação da TV Câmara, porque aqui no canal da Cidadania você acompanha
todas as matérias legislativas discutidas nesta Casa de Leis e o trabalho dos legisladores. Quero agradecer aqui a toda a equipe da TV Câmara, aos câmeras, aos cinegrafistas, à direção de TV, à direção de áudio. Também agradecer o nosso produtor de conteúdo, jornalista Luiz Campos Júnior. Agradecer o nosso coordenador da TV Câmara, Tarcis Ramos, e o nosso secretário de Comunicação Institucional da Câmara, jornalista Jean Mello. Nós estaremos de volta a qualquer momento na programação com mais um Câmara Debate. Portanto, um grande abraço. Até lá.